Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu gostaria de pedir o joinha de vocês, né, porque eu sei que eu posso confiar em vocês. Vocês são meus irmãos, meus amigos. Gostaria de pedir o joinha. Pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, né, para dar essa forcinha para mim, né, que é muito importante. Pedir também, né, para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver um pouquinho desanimado, né, porque já não está mais acreditando nas doutrinas das testemunhas de Jeová, mas ali não pode perguntar, não pode duvidar de nada, né? Para você, meu irmão, dá uma ligadinha para mim, pergunta para mim aqui, aquilo que você quiser. Eu entendo bastante de testemunha de Jeová, entendo bastante, tá? E queria também dizer para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? Não tem nem saudade mais, né? Mas de Jesus Cristo ele tem saudade. Falar sobre Jesus, quem que não tem, né? Falar sobre a palavra de Deus, coisa boa, gente. E também, se você gostaria de falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, e tá sem pessoas para falar, porque você não quer, saiu das testemunhas de Jeová, pode entrar em contato comigo aqui para a gente conversar. Vai ser um prazer para mim. E aquele irmão que passou por uma seita religiosa, né? Não importa ela, né? Seja ela qual for, e o irmão gostaria de relatar, né, o que aconteceu com ele, para servir de exemplo para muitas pessoas, né? Para que muitas pessoas evitem cair na armadilha que ele caiu. Ô meu irmão, é só você fazer um áudio aqui, mandar para mim aqui, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Você não precisa falar seu nome, nem a cidade que você mora, nada não, tá bom? Vai ser um prazer para mim, tá? Então, meu irmão, o meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Olha só, que trem bom, danado. Meus irmãos, o que é um porta-voz? Porta-voz é uma pessoa que fala em nome de outro. Ele fala em nome de outro. Suponhamos que uma pessoa tem que ir para um determinado lugar, mas ele não pode ir naquele dia. Ele envia um porta-voz e o porta-voz vai ali e fala aquilo que aquela pessoa ia falar ou age da forma como aquela pessoa iria agir ali. Então, tem que ser um representante. O porta-voz é um representante. Uma pessoa que vai ali representar outro e tem que agir da mesma forma que aquele outro iria agir. Agora, por que eu estou perguntando isso? É porque o corpo governante das Testemunhas de Jeová se dizem porta-vozes de Deus, ou seja, representantes de Deus aqui na Terra. Mas a gente vê uma diferença muito grande de como Deus lida com o seu povo e como o corpo governante lida com as Testemunhas de Jeová. A diferença é muito grande. Bom, a Sociedade Torre de Vigia, ela possui em cada congregação um grupo de homens chamado de anciãos que fiscaliza a vida das demais testemunhas de Jeová. Mas aí você pode me perguntar assim, mas se a organização das testemunhas de Jeová tem homens para fiscalizar a vida das testemunhas de Jeová, e o livre-arbítrio? Porque esses anciãos, eles intrometem até na vida íntima dos casais de testemunha de Jeová. Até na vida íntima deles, esses anciãos intrometem. Aí você pode falar, mas e o livre-arbítrio? Bom, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o direito que a pessoa tem de tomar suas próprias decisões, seja certas ou erradas, né? Mas ciente de que as consequências vêm, né? Vêm de acordo com as suas decisões. Se as suas decisões forem acertadas, as consequências serão boas. Se as decisões forem ruins, as consequências serão ruins. Quem foram as pessoas no mundo que tiveram o seu livre-arbítrio testado? Quem foram as primeiras? Vamos ver. Quem foram as primeiras pessoas no mundo que tiveram o seu livre-arbítrio testado? Foram Adão e Eva, né? E, infelizmente,
a escolha deles não foram das melhores, não. Ó, muito pelo contrário, as escolhas de Adão e Eva, com o livre-arbítrio que Deus deu para eles, foram péssimas. As escolhas deles foram péssimas. Mas tão péssimas que afetou não só as pessoas da sua geração, como todas as outras gerações futuras, inclusive nós. Né? Inclusive nós. Mas veja, Deus podia ter evitado aquela situação. Deus podia ter evitado que Adão e Eva tivessem tomado aquela decisão errada. Se Deus tivesse agido como os anciãos das testemunhas de Jeová agem, porque veja, os anciãos das testemunhas de Jeová colocam, aliás, o corpo governante coloca um grupo de anciãos em cada congregação para vigiar as testemunhas de Jeová. Já imaginaram se Deus também tivesse colocado ali um grupo de anjos ali para vigiar Adão e Eva? Talvez a gente hoje não era perfeito. Verdade. Veja, Deus poderia ter chamado ali uma legião de anjos. Deus poderia ter chamado uma legião de anjos, se Deus fosse agir como os anciãos, né, como as testemunhas, como os dirigentes das testemunhas de Jeová. Deus poderia ter chamado uma legião de anjos e falado assim: olha aí, ó, vigia Adão e Eva para mim. Anda atrás deles, fica escondido de trás dessas árvores aí, vigia. Se vocês ver alguma serpente conversando com eles, me avisa que eu desassocio eles. Veja que se Deus fosse agir como a torre de vigia, como o corpo governante das testemunhas de Jeová, Deus teria feito isso. Mandado ali uma legião de anjos vigiar Adão e Eva. E Adão e Eva não tinha pecado, mas era perfeito. Mas Deus não fez isso. Deus não fez. Por que Deus não fez? Deus não fez é porque Deus deu a eles o direito de tomar as suas próprias decisões, certas ou erradas. Ou seja, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Agora, se Deus deu o livre-arbítrio para eles, então para que Deus ia colocar ali uma legião de anjos ali vigiando eles? Não, eles que façam o que eles quiserem. Só que depois eles vão arcar com as consequências do que eles fizeram, né? Depois as consequências vêm. Não é verdade? Mas, agora imagine. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Não só criou o homem com o livre-arbítrio, como Deus deu a eles o livre-arbítrio. Tanto é que eles utilizaram esse livre-arbítrio de forma errada. Agora, por que as testemunhas de Jeová não têm o livre-arbítrio? Por que as testemunhas de Jeová têm que ter sempre alguém fiscalizando eles? Por que tem que ter anciãos? Por que tem que ter fofoqueiro por todo lado? Onde uma testemunha de Jeová está, tem um fofoqueiro olhando o que ele está fazendo, para fofocar para esses anciãos chamar a atenção das testemunhas de Jeová. E Deus não fez isso. Viram que diferença? Viram a diferença dos modos de agir de Deus para os modos de agir desses que se dizem porta-vozes de Deus? Viram a diferença? Porque o corpo governante e os anciãos são eles quem decide a vida das testemunhas de Jeová. Lá nas testemunhas de Jeová é assim, tudo que uma testemunha de Jeová quiser fazer tem que passar pelo crivo dos anciãos. Se não passar, então, ele é um rebelde, ele desrespeitou a ordem, ele pode ser chamado na sala B, ele fica jogado de lado, ele perde privilégio, ele não faz discurso. Então, todo tipo de consequências tem ali caso ele tome uma decisão sem perguntar para o corpo, para os anciãos, o que os anciãos acham daquilo que ele está pretendendo fazer. Veja, meus irmãos, então não é assim. Não é assim que Deus criou o ser humano, não. Agora, o que eu acho engraçado é esse tal de corpo governante
dizerem ser porta-voz de Deus. Mas na verdade aí, vocês estão vendo? Eles estão agindo, sendo superiores a Deus. Porque eles estão querendo fazer coisa, aliás, estão querendo não, eles estão fazendo. Eles estão fazendo coisa que Deus não faz com o ser humano. Sendo que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de corpo governante. Se for filho do corpo governante, é a testemunha de Jeová para lá. Nós não. Nós não somos filhos de corpo governante, nós somos filhos de Deus. Então, Deus, ele age com seus filhos com liberdade. Com liberdade. Os seus filhos, Deus dá a eles a liberdade. Só que Deus dá a eles a liberdade, mas Deus pune quando a pessoa precisa ser punida. Assim como Deus puniu Adão e Eva. Agora veja, meus irmãos, que porta-voz importante esse, né? Esse porta-voz. Ele se diz o porta-voz de Deus e está agindo de forma que Deus não agiu assim. Deus nunca vigiou ninguém dessa forma. Deus nunca... Veja o que Deus disse para Timóteo. Deus disse para Timóteo assim, preste atenção a si mesmo. Preste atenção a si mesmo e ao seu ensino. Deus não disse para Timóteo assim, ó, preste atenção na vida dos outros, não. Preste atenção a si mesmo, na sua vida. Ou seja, em outro texto Deus diz, examinai a si mesmo. Deus nunca mandou que nós ficássemos julgando, intrometendo na vida dos outros. Cada um que cuida da sua própria vida. Agora, com Deus não se brinca, né? Tudo que a gente faz aqui na terra se paga, né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Não é só porque nós temos o livre-arbítrio que nós podemos usar ele de qualquer maneira. Por exemplo, você tem o livre-arbítrio. Você fala, eu tenho o livre-arbítrio, eu sou um motorista. Agora, porque eu tenho o livre-arbítrio, eu vou dirigir a 200 por hora? Não. Se a via permite você dirigir no máximo a 100 por hora, você tem que dirigir no máximo a 100. Porque você tem o livre-arbítrio. Mas existem leis no nosso país. Existem leis. E essas leis que existem no nosso país, esses legisladores, eles foram colocados no mundo por Deus. Não é igual ao corpo governante, não. Que o corpo governante não foi colocado no mundo por Deus, não. O corpo governante não é autoridade, não. Autoridades são as nossas autoridades constituídas. Essas sim, essas são nossas autoridades constituídas. Essas foram colocadas por Deus. Essas que vão te punir se você fizer uma coisa errada, se você matar, se você roubar, se você atropelar alguém aí, se você estiver dirigindo aí numa velocidade acima do limite, se você estiver fazendo racha na rua aí, essas que vão te punir, essas aí foram constituídas por Deus. Mas o corpo governante não. O corpo governante não foi constituído por Deus, não. Veja, meus irmãos. Então veja, meus irmãos. Conforme eu disse para vocês, Deus poderia ter colocado uma legião de anjos vigiando Adão e Eva, também com a sua onisciência e a sua onipresença, Deus poderia ter evitado que Adão e Eva pecassem. Mas Deus não evitou. Ele poderia ter evitado, mas não evitou. Não evitou porque a palavra de Deus não volta atrás. É evidente que Deus não ficou feliz quando Adão e Eva pecaram ali. Deus não ficou feliz com aquilo. Mas ele não evitou. Ele não evitou porque ele já tinha dado a palavra dele. Se vocês comer do fruto proibido, certamente morrerás. Então ele já tinha falado, ele não voltaria atrás, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então veja, meus irmãos, Deus, ele falou, cumpre. Evidente que ele não ficou feliz, mas ele cumpriu. Porque Deus, veja, Deus queria de Adão e Eva uma obediência se eles amassem ele. Deus queria que Adão e Eva obedecessem a ele por amor. Não igual o corpo governante obriga as pessoas a obedecer a eles. Porque o corpo governante quer a pessoa ali de um jeito ou de outro. Nem que seja contrariado, com medo de sair e perder a família, com medo de punição. Mas o corpo governante quer a pessoa ali. Porque o corpo governante tem interesses financeiros. O que Deus não tem. Deus não queria que Adão e Eva ficassem ali no paraíso forçado
Porque Deus não tem interesse financeiro, assim como o corpo governante tem. O corpo governante precisa de muitas pessoas ali para vender as publicações deles. Então eles precisam de gente ali. Por isso que eles forçam as pessoas a ficarem ali, né? Então veja, meus irmãos. Agora, preste atenção no detalhe aqui. Eu vou mostrar um detalhe muito interessante para vocês aqui e queria que os meus irmãos prestassem mais do que a costumeira atenção no que eu vou falar aqui. Deus cumpriu a promessa dele. Expulsou Adão e Eva do paraíso, conforme ele tinha prometido. Adão e Eva ficaram sujeitos à morte, conforme Deus havia prometido. Adão e Eva vieram a ter doenças. Eva passou a sentir as dores do parto, conforme Deus havia prometido. Mas preste atenção numa coisa. Deus não deixou de conversar com eles. O corpo governante. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, mas Deus não deixou de conversar com eles. Tanto é que logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus foi no paraíso procurar por eles. E eles ficaram com vergonha de Deus porque eles estavam nus e já havia notado que estavam nus porque havia pecado. Então Deus não deixou de conversar com eles, como vocês fazem com as testemunhas de Jeová. Expulsam as testemunhas de Jeová e proíbe as outras testemunhas de Jeová de conversar com elas. Veja que Deus é muito diferente de vocês, tá vendo? Então veja, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, mas Deus não deixou de conversar com eles e Deus não deixou de prover para eles o necessário, o alimento. Deus continuou dando a eles o ar para eles respirar. Deus continuou mandando a chuva na hora certa para produzir o alimento deles. Deus continuou mandando o sol. Deus continuou provendo para eles todo o necessário que Deus provia se eles não tivessem pecado. Se eles não tivessem pecado, Deus continuou provendo para eles o mesmo alimento que Deus proveria se eles não tivessem pecado. Viram? Viram que belo exemplo do nosso Pai Celestial, que vocês, porta-vozes de Deus, não copiam esse exemplo? Está vendo que Deus expulsou Adão e Eva, cumpriu sua promessa, mas não deixou de conversar com eles e não deixou de prover o necessário para eles, da mesma forma que proveria se eles não tivessem pecado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Uma pergunta que está aqui, me encucando. Suponhamos que você, meu irmão testemunha de Jeová, tem um parente que depende financeiramente de você. Esse parente é testemunha de Jeová também. Suponhamos que seja um parente que não tem condições de se manter sozinho. Você sustenta ele, certo? E você vai sustentando esse parente seu, e de repente esse seu parente é desassociado. Você continuaria sustentando ele ou você cortaria ali a ajuda financeira que você dá a esse seu irmão? Deixa eu te perguntar. E aí, testemunha de Jeová? O que você faria nesse caso? Você continuaria ajudando financeiramente esse irmão? Ou você cortaria a ajuda financeira que você dá a ele? Porque veja, Deus expulsou Adão e Eva. Deus desassociou Adão e Eva. Mas não deixou de conversar com eles e nem cortou a ajuda financeira, ou seja, o alimento que Deus provia para eles. Deus continuou provendo para eles o mesmo alimento. O prejuízo muito grande que Adão e Eva tiveram foi desligar espiritualmente de Deus e também fazer com que a sua descendência também fosse desligados espiritualmente de Deus. Por isso que nós temos que ter uma religião, uma coisa que nos religa a Deus. E nós sabemos que é Jesus Cristo que nos religa a Deus, que é só através de Jesus e que nós podemos religar ao nosso Pai Celestial.
nosso Criador, esse que fornece o alimento para os bons e para os maus. Faz chover sobre bons e maus. Faz vir dar o sol sobre os bons e os maus. Inclusive para Adão e Eva, que ele desassociou do seu meio.